Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem em plenário, às pessoas que nos assistem via internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Icaraíma. Coloco a ata número 06 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. A ata número 06 de 2019 está aprovada por todos os vereadores presentes. Terminando de aprovar a ata, peço ao nosso jurídico da casa, que hoje está como secretário, que leia as matérias que se encontram nesta casa. Indicação número 6, 2019. Icaraíma, 21 de março de 2019. Senhor Presidente, o vereador Agnaldo Alberto Cardoso, abaixo-assinado, e demais vereadores com assento nessa Casa de Lei, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida a presente, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, sugerindo-lhe que seja utilizado o serviço de engenharia que sejam realizados estudos para reestruturar e substituir o sistema de iluminação pública atual de Porto Camargo para a modernidade da iluminação em LED. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da necessidade de garantir qualidade em nossos serviços e economizar recursos, pois o sistema de iluminação pública existente é precário e muito antigo, promovendo desperdício de energia, prejuízos aos cofres públicos, além da baixa qualidade do serviço prestado pela estrutura existente. Indicação número 7, 2019. Icaraíma, 21 de março de 2019. Senhor Presidente, o vereador Agnaldo Alberto Cardoso, abaixo-assinado, tem mais vereadores com assento nessa polêmica Casa de Leis, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida a presente, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, sugerindo que, utilizando o serviço da Secretaria do Setor, seja realizado um levantamento do CIE de todos os terrenos e bens públicos municipais em Porto Camargo, inclusive descritos em mapas, para facilitar a localização e posteriores ações ou obras que possam ser desenvolvidas. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da necessidade de garantir transparência e facilitar possíveis ações futuras, bem como trabalhar preventivamente para evitar ocupações irregulares. Isso demonstra preocupação e organização do poder constituído com o patrimônio público. Indicação número 8 de 2019. Icaraíma, 30 de março de 2019. Senhor Presidente, a vereadora Juliana Marques Beirinho e demais vereadores abaixo-assinados, com assento nessa colenda Casa de Leis, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora, requerer que, recebida a presente, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, que seja montado um monumento com letreiro escrito o nome de Porto Camargo, na entrada do distrito. Recomendo o letreiro de ingresso ao distrito. Tal monumento deve ser chamativo e seguir características de letreiros conhecidos em municípios de circulação turística, coloridos com características locais. Justificativo. A presente indicação se justifica na necessidade de oferecer espaços que oportunizem a identificação e, ao mesmo tempo, a interação de turistas com o espaço urbano construído. O letreiro serviria, neste sentido, como local de exploração e interação turística, onde as pessoas poderiam tirar fotos que circulariam pelas redes sociais, tendo uma boa imagem do município e trazendo mais circulações de visitantes. Indicação número 9 de 2019. Icaraíma, 20 de março de 2019. Senhor Presidente, a vereadora Juliana Marques Beirinho e demais vereadores abaixo-assinados, com assento nessa colenda Casa de Leis, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida a presente, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, que seja construído um mirante no distrito de Porto Camargo para visitação turística. Justificativa.
A presente indicação se justifica na necessidade de se criar espaços de visitação e turismo no distrito de Porto Camargo, visto que o mesmo tem recebido centenas de turistas e se faz importante a oferta de estrutura que atenda essa necessidade turística. Além disso, o mirante serviria para que as pessoas interessadas pudessem observar o balneário e as belezas naturais que o mesmo oferece. O mirante poderia ser um espaço de arrecadação ativo financeiro, pois o seu uso poderia ser cobrado com a intenção de investimento na estrutura do Porto Camargo. Sem mais, reiterando nessa oportunidade voto de elevada estima e consideração. Projeto de lei ordinário número 11 de 2019, autoria, Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer concessão de uso de bem público. Projeto de lei ordinário número 2 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de lei número 13 de 2019, autoria, Poder Executivo. Autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer concessão de uso de bem público. Projeto de lei número 14 de 2019, autoria, Poder Executivo Municipal. Súmula, altera o artigo 171 da Lei 6/2003, de 8 de maio de 2003 e dá outras providências. Projeto de lei número 15 de 2019, súmula, altera carga horária no cargo de psicólogo 40, autoria, Executivo Municipal. Projeto de resolução número 1 de 2019, autoria, Poder Legislativo Municipal. Súmula, altera dispositivos da resolução número 3 de 2011, que trata do quadro dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Itarema e dá outras providências. Projeto de lei número 16 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Súmula, dispõe sobre a lei autorizadora para que o município de Itarema integre o consórcio dos municípios do Paraná, COMPAR. Projeto de lei ordinário número 17 de 2019, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito especial por anulação da dotação e dá outras providências. Projeto de lei número 9 de 2019, autoria Poder Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 1 de 2019, autoria do Poder Legislativo. Concede recomposição anual ao subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara para o exercício de 2019, em conformidade com o artigo 2º da Lei Municipal número 270/2016 e artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, dando outras providências. Projeto de lei Projeto de lei legislativo número 3 de 2019, autoria Poder Legislativo. Súmula, inclui carne de peixe no cardápio da merenda escolar da rede pública e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 4 de 2019. Súmula, institui a exigência de ficha limpa para a nomeação dos cargos comissionados existentes nos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal e dá outras providências. Defiro a indicação número 06 e peço ao secretário desta casa que encaminhe ao prefeito municipal de Icaraíma a indicação número 07, número 08 e a indicação número 09. Peço ao secretário que encaminhe as indicações ao Poder Executivo.
Continua nas comissões o projeto número 01 de 2019, o projeto número 011 de 2019, o projeto número 012 de 2019, o projeto número 013 de 2019, o projeto número 014 de 2019, o projeto 016 de 2019, o projeto número 017 de 2019. Encaminhe e continua nas comissões. E está dando entrada hoje nesta casa o projeto de lei número 03 do Poder Legislativo Municipal, projeto número 04 do Poder Legislativo Municipal. Encaminhe os projetos para as comissões para os seus pareceres. E vai entrar na ordem do dia o projeto número 01 de 2019 do Poder Legislativo e o projeto número 09 de 2019 do Poder Executivo. Passa na segunda votação, mas eu estou deixando ele na ordem do dia. Senhor presidente, dado que já tem pareceres, eu queria que incluísse para a ordem do dia o projeto de lei número 11 de 2019 e 16 de 2019. Eu gostaria também, senhor presidente, que se apurasse com o jurídico se há extrapolação de tempo regimental para parecer, que, se eu não me engano, o regimento está de 10 dias após ser encaminhado lá no... Senhor vereador, eu vou colocar o pedido do senhor em plenário, mas o que está dado parecer aqui, todos, é o 015, tá? O senhor poderia pedir ele? Assim? Tá. É 016, senhor presidente. É o 16. O 16 e o 11. Coloca o pedido do vereador em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 011 e o 016 será encaminhado para a ordem do dia na sua primeira discussão e votação. Senhor presidente, o senhor me permite, eu queria que o senhor apurasse a próxima sessão se foi extrapolado o prazo regimental de 10 dias após a encaminhação para as comissões, Vou analisar com o nosso jurídico da casa aqui, aí eu passo para o senhor, tudo bem? Obrigado, presidente. Terminando de ler as matérias que se encontram nessa casa, passo para o grande expediente, onde o primeiro vereador inscrito é o senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Só gostaria de agradecer a quem se faz presente na sessão plenária da Câmara, pessoalmente, quem nos acompanha via Facebook, aos vereadores presentes na sessão da Câmara, ao doutor Everaldo e o Samuel que nos assessoram. Vou discutir os projetos na hora do propício, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Everaldo, Samuel, que são servidores da casa que hoje estão aqui presentes, aqueles que estão aqui nessa casa hoje nos assistindo e também aqueles que nos assistem hoje pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença da população. Acho que é uma pena que isso não é o comum daqui da gente, mas que bom que a gente tem hoje bastante gente para estar assistindo aqui a sessão e que talvez, assim, hoje, talvez a gente não tenha tantos projetos tão importantes, mas a gente tem muitos dias de projetos extremamente importantes aqui e que deveria ser uma constante a presença não só de vocês, mas de mais gente da população e da nossa comunidade. Acredito que a maior parte está assistindo também pelas redes sociais. Primeiramente, também eu gostaria de estar parabenizando as indicações do vereador Aguinaldo, são indicações, sem dúvida, importantíssimas para o distrito. Eu também entrei essa casa
hoje com 2 indicações para o distrito de Porto Camargo, indicações essas que foram discutidas com o senhor, professor Aguinaldo, e que a gente quer muito que o Porto Camargo ele tenha a estrutura suficiente para que a gente possa atender o turismo e também fazer com que a nossa autoestima turística ela aumente. E é por isso que eu fiz aqui 2 indicações, uma sobre o letreiro, escrito Porto Camargo ali logo no trevo, e aí eu me coloco à disposição, porque a gente sabe que as indicações é muito fácil de fazer, mas é muito difícil de achar o orçamento para poder executar. E aí eu me coloco à disposição para buscar junto aí aos deputados estaduais e federais que estão apoiando aqui o nosso município, para a gente conseguir a verba para tentar fazer esse letreiro aqui, que eu acredito que não seja de alto custo. Também a ideia do mirante se faz por ser ali um espaço muito bonito, o Porto Camargo, e talvez tendo o mirante ali a gente pudesse ter uma visão amplificada ali do espaço. Seria o mirante é um lugar alto onde a gente pode subir e olhar mais adiante, né? Olhar mais longe. E como é um lugar muito bonito, eu acho que o mirante seria também um chamativo para o turista, que poderia, inclusive, pagar para poder utilizar esse mirante e ter uma arrecadação ali para aquele local. Eu também gostaria aqui de destacar 2 projetos de lei que eu entrei aqui nessa casa essa semana passada, na sexta-feira. Eu protocolei aqui 2 projetos de lei, um que propõe inserir nas escolas públicas municipais a carne de peixe no cardápio escolar, até porque eu entendo que nós estamos aqui numa área não só de muita carne de peixe, mas principalmente de produtores de carne de peixe. Né? A gente está tendo aqui muitas pessoas que estão desenvolvendo os tanques de peixes, então eu entendo que a gente pode não só ofertar uma carne saudável para as nossas crianças e fomentar uma cultura da alimentação mais saudável e também uma alimentação do peixe, mas também desenvolver aí um trabalho de compra direta, um trabalho de fortalecimento do pequeno agricultor e dos pequenos produtores aí dos tanques de peixe. Pelo número de alunos que nós temos, talvez a gente teria que fazer contratos aí com mais de um produtor de peixe, talvez vários produtores de peixe, e isso iria fomentar também a economia local. Então, eu entendo que seria muito produtivo para o nosso município e para as pessoas que estão aqui no nosso município produzindo, essa carne de peixe aí ser um alimento inserido dentro das escolas. E também tem aqui a lei, que é a lei da ficha limpa, que ela propõe, na verdade, que todos os cargos de confiança, ou seja, aqueles de livre nomeação do prefeito e do presidente da Câmara, sejam pessoas que não tenham respondido a processos, né, junto ao Fórum Eleitoral, não sofram processos relacionados à questão eleitoral. Então, que sejam pessoas realmente de ficha limpa, no caso. Então, esse é um projeto que, para mim, é um projeto muito importante. A gente já vê isso aí em nível federal acontecendo, mas em nível local a gente ainda não tinha essa regulamentação e a proposta é regulamentar essa questão. Hoje, no nosso município, nós não temos nenhum cargo de confiança com esse tipo de questão, né? Isso eu tenho que deixar bem destacado. E aqui na nossa Câmara, embora a gente possa, a gente não, né? O presidente da Câmara possa fazer a nomeação de cargos de confiança, a gente não tem nenhum cargo de confiança hoje aqui na Câmara. Então, a gente não vivencia nenhum ficha suja no nosso município. Mas, a partir de agora, se esse projeto realmente for votado, a gente vai poder contar aí com mais uma regulamentação e mais uma maneira de prevenir que pessoas aí de caráter questionável possam estar administrando nosso município. Também gostaria aqui de destacar o trabalho da Dirlene, da Agência do Trabalhador. Eu venho acompanhando, principalmente nas redes sociais, ela não deixa esquecer do trabalho que ela tem realizado ali na Agência do Trabalhador. E eu gostaria, assim, de destacar o trabalho dela, é claro, recebe para fazer, mas a gente sabe que muita gente recebe e não faz a diferença. E eu gostaria de estar destacando aqui o trabalho da Dirlene, agradecer pela transparência com que ela tem tratado o trabalho e o quanto a gente consegue acompanhar a função dela, justamente porque ela faz questão de deixar claro, especialmente nas redes sociais, né, o trabalho tanto de orientação
quanto de movimentação aqui dos microempreendedores individuais. Então, deixar aqui destacado o trabalho da Dirlene, o agradecimento, e sendo que se tem para o momento, eu deixo para discutir na ordem do dia, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora, pelas suas palavras. Senhor Passa presidente, agora. o senhor me permite? Só fazer uma adenda, a gente tem aqui um morador do Barrão, que é o Lolo, não sei se tem mais algum aqui. Hoje o prefeito municipal fez uma visita às obras do Meu Campinho, que vem para fomentar ainda mais os investimentos feitos como asfalto lá no começo do ano, lá no bairro, né? Abrilhantar mais, ver se tem mais alguém aqui, mas dar os parabéns ao prefeito municipal pela iniciativa, ao deputado pela emenda, e só para deixar um adendo aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Passa agora a palavra ao senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, pessoal que nos assiste, professora Rosa, acompanhado dos seus alunos vejam, obrigado pela presença, e a todos também que nos acompanham via Facebook. Eu gostaria de agradecer a vereadora Ju pelo olhar aí do distrito, né? É sempre bom, e todos nós aqui sabemos do crescimento do Porto, e tem sido assim uma questão muito preocupante o que está ocorrendo por lá. Eu aproveito comentando uma indicação, senhor presidente, e até depois de pesquisando um pouco mais, fui ver que a 2023, Samuelzinho, acho que vai ser uma obrigação a nível federal, né? Eu estou falando da situação do município, realizar um dossiê, uma pesquisa documental de todos os lotes. Eu coloquei em relação ao Distrito Porto, mas eu gostaria de estender a todo o território municipal isso. Mas eu vejo que lá, já de longo tempo, o município não tem um cuidado de ter em mãos onde é que é um lote público, onde que não é tudo assim, solto, promovendo situações de invasão de terrenos. Então, a partir de 2023, todos os municípios terão por forma obrigatória de ter tudo isso em mão, documental, mapeamento. Então, que o município de Caraíba largue na frente, né? Já que está chegando essa indicação ao prefeito, não tem custo, basta colocar o pessoal, sair do gabinete e trabalhar. E isso será de grande valia e vai demonstrar ao município de Caraíba que tem organização e tem interesse em zelar pelo patrimônio público do município. Outra questão de indicação também, ela trata das lâmpadas de LED, as que nós temos. Aqui na cidade está sendo feito já um trabalho, né? E está ficando ótimo. Então, nós gostaríamos que estendesse. Inclusive, Leandro, você poderia estar reivindicando também para o Distrito de Vila Rica do Ivaí, né? Porque nós pagamos por isso, e pagamos muito ainda, inclusive, por iluminação pública, e as que existem são bem antigas, precárias, não funcionam bem, algumas... Enfim, há necessidade de se fazer um trabalho. Então, já que está fazendo aqui na sede, que se estenda aos distritos também da Vila Rica e Porto Camargo. Em relação ao peixe, eu achei uma ideia interessante, que sendo-se a rede municipal, embora nós da rede estadual, nós já fazemos isso, eu acho que há mais de 10 anos nós servimos o peixe na merenda, por iniciativa própria, né? E em relação ao portal, que seja visível, porque o que nós temos instalado, eles não são visíveis, não sei se vocês já prestaram atenção, a não ser que você pare embaixo dele e clareie para você enxergar o que está escrito lá. Ou, né, fazer uma reformulação. Eu estou já conversando há algum tempo com o senhor Geraldo e com alguns vereadores também, para que a gente possa estar montando um trabalho de um memorial dos nossos pioneiros aqui no município de Caraíba, para que seja, de fato, ficar registrado para sempre a história dos nossos munícipes, né? Bom, então, a princípio é isso. Agradeço a oportunidade do presidente e que tenhamos aí bastante discussão proveitosa. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas palavras. Passa agora ao senhor vereador Samuel. Boa noite a todos, as pessoas que nos assistem, os internautas. E dizer o seguinte, bem louvável esse projeto da vereadora Juliana em servir peixe nas escolas municipais. Eu não tive o prazer ainda de verificar se há esse tipo de comida ou não. Não tem, né? Infelizmente.
Mas pegando um certo ponto nisso daí, seria interessante a administração ela valorizar mais a questão dos pequenos produtores. Eu sinto na pele essa situação, que eu tenho um tanque de peixe lá, eu coloquei 2.000 tilápias, eu já perdi umas 500. Por quê? Não tem apoio da administração pública, da Emater, em ter um técnico, em promover um curso para nós. Eu estou aprendendo, conversando com um, com outro, em que pese eu tenho uma certa cultura, mas eu mexo com conhecimento, eu mexo com bastante cultura. Então, talvez não sobra nem tempo para a gente se deslocar daqui para outra cidade e nos aperfeiçoar na situação aí do peixe. Esses dias nós participamos de uma reunião no Vila Rica, você estava junto, né? Sobre um possível frigorífico que vai se instalar aqui na cidade. Por enquanto eu não vejo a demanda ainda de peixe, vai ter que vir de fora. A pessoa que quer instalar, ele tem bastante peixe lá, pelo que eu observei. Só que nós também poderíamos contribuir, só que nós precisaríamos de um treinamento, os pequenos agricultores. No caso não seria agricultor, né? Piscicultor, né? Que vai mexer com a piscicultura. Então eu peço você, Leandro, que encaminhe esse pedido ao prefeito para que dê essa atenção para aquelas pessoas que realmente queiram participar. Por quê? Se os pequenos produtores, o município, tendo essa lei, ele vai poder comprar do pequeno agricultor, assim como hortaliças, que nós temos poucos fornecedores aqui no município. Ele vai poder comprar. E se não tiver a matéria para vender, o peixe para vender, vai acabar comprando no supermercado. E o supermercado que vai ter que pedir, vai ter chance, ele tem chance de pedir quantidade grande e vai acabar servindo o município. E o objetivo, que é o dinheiro ficar entre os produtores, dar uma renda melhor para a família, acaba se dispersando. Então eu peço que você encaminhe essa situação para o prefeito. Outra situação é a questão do mirante. Eu vejo louvável, mas às vezes eu fico com dó de nós mesmos vereadores, né? Que nós já pedimos dezenas aqui de indicações, mandamos para o prefeito, e se foram cumpridas aí umas 10, olha, é muito, hein? O prefeito tinha que dar mais atenção aos vereadores. Mas é uma coisa muito bacana que a vereadora indicou, e o sonho mais alto ainda é terceirizar o serviço no Porto Camargo, que aí a administração pública, ela não precisaria colocar dinheiro para ter esse benefício. E um mirante ali, realmente, ele chamaria muita atenção. E fazer uma tirolesa desse mirante até a ilha, a próxima ilha, eu creio que isso aí seria muito interessante. Mas vai do administrador. O administrador que tem visão e competência, ele faz isso. Que não tem, não fica difícil. Apesar que o orçamento, eu sei que é bastante reduzido. Então, fica um tanto complicado nessa parte também. Mas eu creio que uma boa parceria com uma empresa, eu acho que consegue, porque o Porto Camargo tem potencial para isso daí. E com certeza ia gerar vários empregos, rendas aqui para o nosso município, e eu acho bastante louvável. Outra situação, eu vejo falar de portais, né? É bacana. Na administração passada, o prefeito teve a infelicidade, não vou dizer o prefeito, que ele tem vários auxiliares, assim como no atual prefeito tem um monte de incompetente junto, né? Então, a administração passada não fugia muita regra. Fez esses portais que não tem condições de verificar. Mas eu vejo os vereadores pedindo o portal aqui, ó. Esses dias eu pedi para iluminar o portal da entrada ali na frente do Posto Fronteira e colocar as letras que foi entregue para o DEMAR. Sequer a administração fez isso daí, gente. É uma vergonha. Você chega lá no portal, bate o olho, que cidade que é essa daqui? Tá certo que hoje tem GPS, tem um monte de coisa, mas uma cidade em que o portal é uma desorganização com letra caída, você imagina a administração como deve ser. Então, nós temos que primeiro arrumar a nossa casa para que nós possamos, sim, balizar e direcionar a nossa administração. Então, eu peço encarecidamente, se o prefeito não quer ouvir isso aí,
arruma esse letreiro para nós. Tenha dó, prefeito. As pessoas ficam com vergonha lá no Posto Fronteira, já me cobraram. Eu, como vereador também, sou cobrado. Eu sinto vergonha de ter um jardim no comércio. Ô, vereador, é bom você estar aqui, ó, tal lugar está precisando de tal coisa. Com coisa que eu fosse prefeito. Mas o vereador, ele tem a missão, né, de ouvir e encaminhar a situação. Então, eu encaminho essa situação para o prefeito. Se ele não quer mais ouvir isso daí, que, por gentileza, atenda. Hoje eu saí da minha propriedade para vir atender uma mãe aqui, que mora no conjunto Novo Horizonte. E ela está tendo problema com o filhinho dela de 4 anos. Porque os ônibus do município não têm pessoas, além do motorista, para cuidar das crianças, né? E um marmanjo de 14 anos batendo na criança, por causa de um lanche. A criança ficou com vontade de comer um lanche dentro do... Vendo um amiguinho comer um lanche, ele pediu e a criança não deu, o outro saiu lá de trás, tirou sarro e ainda bateu nele. E a mãe tentou falar com todo mundo, não consegue. Veio aqui, eu atendi ela, liguei para o responsável do ônibus, o responsável me atendeu muito bem, e eu pedi para ele conversar com o motorista e passar essas crianças pequenas para frente, para que ele possa, de uma certa forma, dar uma sensação de segurança melhor, um atendimento melhor. Ele disse que vai encaminhar. Mas semana que vem, eu vou fazer a minha parte como vereador. Eu acabei de falar que eu tenho dó de nós mesmos vereadores. Porque nós encaminhamos e não somos atendidos. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Cabe aqui nós termos aqui o nosso compromisso de vereador. Muitas pessoas falam que o vereador não precisa nem ganhar. Mas essas pessoas que falam são loucos para estar aqui. E o ano que vem tem eleições, vão poder se candidatar e tal. E boa sorte. Uma vaga está sobrando, que é a minha, que eu não concorro mais. O legislativo, para mim, eu tive uma experiência, um sonho, já completei meu sonho e a decepção também. Então, eu vou fazer uma indicação para o prefeito, futuramente, fazer um estudo para pôr pessoas em cada ônibus do município, onde tem a maior quantidade de crianças, para cuidar dessas crianças que deslocam de um local. Por exemplo, de sítios, Estrada do Porto Novo, alguma outra cidade. Fazer um estudo. Eu creio que uns 5 pessoas contratadas seria bem interessante. É só deixar de existir o cabide de emprego na prefeitura, de pessoas incompetentes que estão cheios por aí, diminuir secretarias, isso aí vai ajudar também no orçamento, baixar a folha de pagamento. Tem pessoas que eu ouvi falar que fica dormindo no serviço, tem até colchão na biblioteca. É uma vergonha. Então, é sinal que não está precisando de pessoas trabalhando. Então, o prefeito, ele tem que verificar isso daí, fazer uma visita no órgão, pedir para o secretário de administração verificar, e não ficar passando a mão na cabeça de funcionário que não trabalha. Nós temos que atender a situação dessa forma. Tá? Enquanto existir uma pessoa para passar a mão na cabeça do outro, é o Brasil que está dando ré. Começa aquele inferno no STF, aquele bando de juízes incompetentes, salvo 3, que são pessoas decentes. Mais um minuto eu termino, senhor presidente. Por gentileza. E acaba vindo para o Câmara dos Deputados, Senado, e respinga na Assembleia Legislativa, governador, prefeito e vereadores. Então, eu peço encarecidamente que seja atendido e colocado essas situações, o prefeito atenda, para que nós possamos ter um desenvolvimento melhor no nosso serviço, nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Samuel, pelas suas palavras. Passa agora ao senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo. Quero aqui cumprimentar a todos aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês, né? Professora Rosco, seus alunos, obrigado pela presença. Aos vereadores mirim, né, que tiveram a sessão deles aqui e permanecem aqui, obrigado. Né, os companheiros amigos aí que estão presentes, né, colegas de trabalho, a Margarida e a Andréia, obrigado por você estar aqui presente hoje. E a todos que nos assistem via Facebook. Hoje, senhor presidente, eu só queria ressaltar uma coisa que está acontecendo no nosso município, de grande valia para todos nós, né? Que talvez as pessoas não dão muito valor
mas é uma coisa muito prejudicial para a saúde da nossa população, que é a dengue, né? Nós estamos aí brincando com a dengue. A gente sabe que a questão da dengue é uma questão de saúde pública, né? Que envolve cada um de nós, né? Não é só a questão dos vereadores, do prefeito, da Secretaria de Saúde, né? Dos funcionários. Não, a dengue ela envolve a cada um de nós, né? Para que não deixamos essa doença estourar no nosso município. Nós já tivemos dengue hemorrágica na cidade em 2009, né? Graças a Deus, a paciente conseguiu se recuperar. Tivemos vários casos. E eu não sei se é de conhecimento de vocês que estão aqui presentes e dos que estão nos assistindo em casa, que eu tive tirando informações hoje sobre a questão de como que está, né, a dengue no nosso município. Não vou falar o nome da pessoa, que eu não pedi autorização de falar, mas isso é público, né? Todo mundo pode saber. Nós temos hoje 10 casos suspeitos. Então, 10 casos que foram feitos exames e pode ser a dengue. Pode ser. Né? Foram feitos os exames e estão esperando o resultado. 10 casos foram descartados, totalmente descartados, né? Passou pelo sintoma, achou que era dengue, fez os exames, não é dengue. E, infelizmente, nós já temos 5 casos positivos. E 5 casos Autactone. O que é isso, Autactone? Que foi adquirido no município. Não é uma dengue que veio de fora. E sim, são 5 pessoas que têm a dengue confirmada, que foi adquirida aqui no nosso município. E nós sabemos que como que se adquire a dengue? Através, né, do pernilongo, a Aedes aegypti, a picada do pernilongo contaminado, que simplesmente, né, ele se multiplica, se produz na onde? Na água parada. Então, eu quero fazer aqui um apelo, né, a todos os vereadores, né, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo em casa, que, se possível, não deixe para depois, não. Amanhã de manhã, se tiver um tempinho, à tarde, na hora do almoço, que dê uma vasculhada no seu quintal, na sua casa, né, nas plantinhas lá, né, nas vasilhinhas da água do cachorro, né, dos animais, né, um pneu no fundo de casa, né, sacos plásticos, né, que dê uma olhada, uma vasculhada no quintal, porque o pernilonguinho com certeza ele vai estar ali. E nós, com essas estratégias de combate à proliferação da dengue, nós consigamos, de repente, aí, salvar vidas, né, e deixar de expor a nossa população, né, em algumas coisas constrangedoras, porque quem pegou dengue já sabe como que é complicado, né, tem pessoas que demoram até 6 meses para se recuperar, né, então eu quero fazer esse apelo aqui. A gente sabe que a Secretaria de Saúde tem também, né, a questão de fazer uma parceria com a comunidade, né, a questão de arrastões, de passar, né, o veneno, fazer, né, o combate. A gente sabe que onde que teve os focos foi passado o veneno, foi feito, né, o combate certinho, mas que cada cidadão icaraemense tem a responsabilidade de cuidar do seu quintal, porque é assim que nós vamos, né, evitar que essa doença se prolifere. Você vê, 5 casos na cidade, tem 10 esperando resultado, né, e nós não sabemos quantos casos aí que virão, né. Só sei que se a gente cuidar, com certeza nós vamos conseguir aí quebrar o ciclo, né, da dengue e não deixar que essa doença se alastre no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dar essa mensagem aqui a toda a comunidade caraimense que tem essa responsabilidade e vamos discutir nos projetos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, permite? Sim. Tem um indivíduo que sempre está atacando a minha pessoa nas redes sociais. Primeiramente, eu tenho dó de você. Falta cultura, não sabe nem escrever, nem ler, né? A índole não exala um bom perfume. Eu sou policial há 25 anos, aposentado como primeiro sargento, graduado, muito bem graduado, tá? E saiba que eu estou preparado para receber críticas. E a vossa pessoa, sempre quando se refere à minha pessoa, ninguém segue o senhor. Eu acho que o mínimo que o senhor tinha que ter é vergonha na sua cara de falar de um vereador da minha índole. Eu fiscalizo sim o prefeito. Se algumas fiscalizações não chegam até ele, o meu papel de vereador, eu sei. Portanto, o senhor vai estudar. E se o senhor tiver ficha limpa, se candidata a vereador o ano que vem para assumir a minha cadeira. Que o senhor não tem um pingo de vergonha na sua cara, tá bom? E se o senhor quer falar comigo, pode vir aqui após a sessão, me procurar.
Desculpe as demais pessoas aí, que está passando o limite essa pessoa aí. Beleza, senhor vereador. Passa agora a palavra ao senhor vereador Augusto. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, pessoal da rede social, pessoal que assiste, os funcionários dessa casa. Também quero aqui fazer um elogio ao secretário de obra, o Pelé da Ilha, que está fazendo um trabalho brilhante na zona rural. Inclusive, no assentamento ali, um pedido, falei com o prefeito, falei com ele, já foi resolvido, no estado da Barra, amanhã está passando no estado da Barra a patrola. Lá no Cobrico, na Iguaçu, igual o Samuel falou, as estradas rurais precisam ser arrumadas, porque com muita chuva ou com muito sol, tanto tem terra, quando chove tem o barro, né? Então, ele está atento a fazer essa parte. Isso é muito importante para os agricultores tirar os seus produtos e trazer até a cidade ou até a cooperativa. Também quero aqui agradecer, inclusive, o meu ex-deputado, Valdir Rossoni, que liberou mais de 2 milhões para esse município, onde que eu fiz várias indicações, ali perto do Laticínio, na Rua de Souza, no Zé Pedra, perto do PET, ali na Avenida, na Liberdade, junto com o prefeito, na época, foi liberado o dinheiro. Hoje ele me deu uma ligação para mim, perguntou como é que estava, até eu mandei tirei umas fotos, mandei para ele, mandou agradecer o pessoal desses bairros e também a toda a população de Caraíma. Esse deputado tirou 80 mil votos quase, ele não foi eleito, mas é uma pessoa que ajudou muito o município de Caraíma, então esperamos que provavelmente ele vai estar conversando, provável ele vai ter uma secretaria ou talvez até assumir a deputado. Está fazendo uns acordos lá, acho que um deputado vai vir para a secretaria e ele vota deputado. Então, ele está esperando que semana que vem tenha essa decisão. Esse deputado também ajudou muito a PAI, aqui, a escola do Porto Camargo, através da Gilmara, até o Aguinaldo conhece ela muito bem, né, Gilmar de Moarama, né? Então, a pessoa sempre está ajudando o nosso município aqui, foi um deputado que eu ajudei. Então, é isso que eu sempre falo, a gente é vereador para sempre ajudar o nosso município. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Augusto. Terminando o grande expediente, passa agora aos projetos, a ordem do dia, onde eu vou colocar os dois projetos, o 011 e o 016, que é em primeira votação, depois eu coloco os outros dois. Tá? Coloco o projeto número 011 de 2019 em discussão. Senhor presidente, esse 011 que traz concessão de ruas no condomínio do Porto. Não, senhor presidente, não. Esse aqui, ele é de uso público, daquele barracão perto do senhor Jurandir. Autoriza o chefe a fazer concessão de uso de bens públicos, está aqui. É o do Porto, sim. Assim. Eu gostaria de comentar. É que tem dois, do barracão e o de lá. Tá, esse aqui é o do Porto Camargo mesmo, então. Então tá. Eu sabia que era ele. Então, esse entrada de concessão de ruas, nós estivemos lá verificando, porque quando concede ruas, já falei no dia aqui, numa outra ocasião, foi concedido umas ruas no Lugarzinho, em troca por alguma coisa, não fizeram nada e impediram a rua. Nesse caso específico aí, ele não vai gerar esse dano. Porém, nós todos aqui gostaríamos que quando viesse um projeto desse, que tivesse um mapa, localização, bem mais escrito, capricho, que as pessoas pudessem entender e não gerassem dúvidas, né? Até porque ele ficou parado aí um bom período, né, Daniel? A gente acabou tendo essas dúvidas aí. Então, eu só gostaria de cobrar, se quando viesse, tivesse mais clareza nas colocações. Foi mandado, senhor vereador, um ofício para o prefeito, mas ele não retornou o ofício, o pedido do vereador Daniel mesmo, a Juliana pediu também, para que fosse localizada as ruas, né? Mas ele não mandou, não. Senhor presidente,
Ele mandou um áudio, eu passei para o vereador Daniel e para o vereador Aguinaldo também, explicando, foi o caso que ele explicou ali agora. Sim, senhor vereador, mas eu acho que é assim, eu não estou prejudicando o prefeito nem nada, mas como a gente mandou um ofício, eu acho que ele deveria responder o ofício e mandar aqui para todos Sim, os senhor vereadores. presidente, Né? 30 dias de prazo regimental para responder. Coloca o projeto número 011 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 011 foi aprovado por 7 vereadores a favor e 1 contra. Em primeira discussão e votação. Coloco o projeto número 016 de 2019 do Poder Executivo em discussão. Senhor presidente, há possibilidade de nós retirarmos da pauta e eu gostaria de saber do executivo quanto vai ser gasto, porque não menciona aqui que o município vai dispor em dinheiro para pagar esse consórcio. Se tem custo, se não tem, há essa possibilidade? Tá para o senhor jurídico. O senhor pede vista deles. Senhor presidente, é isso que eu ia falar. Tem segunda votação, mas eu estava na reunião no dia que foi exposto pela Amerrius, os prefeitos da região estavam presentes. Acontece em várias regiões, como esqueci próximo da gente aqui, próximo a Amerrius, a Menorte, eles já fazem esse tipo de consórcio, baratia muito a produção, as ruas de asfalto são feitas todos sob consórcio, o mesmo engenheiro faz todos os projetos, você pode programar a cidade inteirinha no que você prevê em fazer, que venha de emenda do Estado, né, que normalmente quando vem emenda tem um prazo muito curto para fazer, já vai ter um corpo de advogados que vão fazer esse tipo de trabalho, vai ter sim uma coisa que cada prefeitura vai ter que pagar, mas na verdade no final acaba barateando, tanto na contratação de empresas para fazer asfalto, para fazer qualquer tipo de obra, como também na execução de projetos, que vai ficar muito mais prático, muito mais rápido. Mas esse consórcio, ele não é uma empresa que ele vai gerenciar que vai fazer o asfalto. É gerido pelas prefeituras da Amerrius que se aderirem a um consórcio. Eles vão eleger presidente do consórcio para gerir. Então, eu acho um gasto desnecessário, em que pese, nós não sabemos quanto vai ser gasto. O município ele vem passando por dificuldade, eu acho justo que nós, vereadores, saibamos o valor que vai ser gasto aqui no consórcio. Então, por gentileza, eu peço ao senhor, como líder, que apresente para mim, para a próxima, sim, o valor que vai ser pago. Sim, claro. Se vai ser viável ou não. De repente é um valor ínfimo e não tem importância, né? Dá para ser... dá para bancar esse valor, não vai fazer falta o município. Sim, mas o senhor prefere votar em primeira e em segunda talvez discutir, ou o senhor acha melhor aguardar o projeto para... O que os senhores acham? Dá para votar em primeira e na Vamos segunda... votar para não atrasar o projeto e na segunda daí o senhor já traz para nós. Ok. Obrigado, senhores vereadores. Coloco o projeto número 016 de 2019 do Poder Executivo em votação. Senhor presidente, devido à discussão gerada aqui entre a questão do vereador Samuel e a do Leandro, que é líder do prefeito, durante a semana eu tentei algumas informações sobre esse Campari, não tive informações, está muito complexa a questão, e tem algumas palavras aqui que a gente tem que ler com carinho, né? Fala aqui na pauta que podendo o chefe do Executivo Municipal firmar todos os atos necessários, né? Então, essa palavra todos me assusta um pouco. Na questão fala, revogue-se todas as eventuais disposições contrárias, né? E também no final fala para tratar de consórcio multifinalitário, né? Aqui fala das questões de finalidade, claro que a gente quer o melhor para o nosso município. Lá na saúde nós trabalhamos com o Consórcio Paraná, realmente barateia muito o custo, mas nos limita a algumas tabelas de medicamento, né, que depois a gente tem que
sair dela para fazer a concessão e a compra dos medicamentos. Está vindo uma questão aí de saúde que a população vai sentir um pouco na questão dos medicamentos, que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles estão realmente querendo que abra o leque, né, na administração, na questão de medicamentos. Nós estamos aí se adaptando à questão dessas compras de medicamentos, que nós vamos ter que trabalhar com 3 tipos de compra, a municipal, a estadual, né, e a judicial. O CISA está abrindo um consórcio para que seja feita uma licitação, que o município vá comprar do CISA, se eu não me engano, é uma licitação de 12 a 15 milhões de reais. Empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se interessaram pela questão, né, pela briga disso. E eu acho assim, é uma coisa nova, e por isso eu queria ter mais informações sobre esse projeto. Então, na questão da semana que vai decorrer aí, eu vou tentar entrar em contato com o prefeito, ou com a sua equipe, para mim saber realmente qual a verdadeira finalidade, a questão de custo, de que realmente esse consórcio vai lidar com o município. Então, eu pretendo abster o meu voto nessa primeira votação, né? Não por ser contra o projeto, mas por tentar entender mais sobre o projeto, para depois, de repente, aí não colocar o município numa situação, né, contrária. E não podemos esquecer que o nosso principal aqui não é dinheiro, e sim a vida do icaraímense, da população icaraíma. Obrigado. Senhor presidente, se eu permite novamente, também se quiserem deixar para a próxima não tem problema, acho que não há tanta pressa no projeto, mas se observarmos Brasil afora, regiões com cooperativismo crescem muito mais, é muito mais complicado o senhor comprar sozinho de um mercado ou de qualquer outra coisa, qualquer outro nicho, quando você compra muito mais do que quando você compra muito menos. Então, a intenção do consórcio é realmente baratear e esse dinheiro que foi economizar para fazer mais coisas para a população icaraímense, senhor presidente. Obrigado, senhor vereadores. Mas eu acredito que ninguém pediu vista, então eu vou colocar ele em plenário. Coloco o projeto número 016 de 2019 do Poder Executivo Municipal em votação. O projeto de 2000... Mantenha a minha abstenção, tá? Assim, o projeto de 2019, projeto número 016, está aprovado por 7 vereadores a favor e 1 abstenção. O projeto do 016 de 2019 foi aprovado em primeira discussão e votação. Coloco o projeto número 01 do Poder Legislativo Municipal de 2019 em discussão. Senhor presidente, esse projeto tem gerado um certo desconforto para a Câmara de Vereadores de Icaraíma, quando, eu diria, um imbecil que anda comentando as coisas por aí, que não tem conhecimento. Não trata aqui de aumento salarial. O indivíduo, eu falo indivíduo porque eu vim da carreira militar e nós sempre tratamos as pessoas como indivíduo. É um ser humano, um indivíduo normal. Quando trata de aumento dos vereadores, é de uma legislatura para outra. Nós não podemos aprovar aumento para nós. Só que é bom nós lembrarmos que nem relógio trabalha de graça. Infelizmente, eu sou servidor público, infelizmente, na questão de aumento de reposição salarial, como servidor público estadual, nós estamos caminhando para 4 anos sem qualquer reposição salarial. O índice, que é mixaria, que é 3,75, vai dar líquido 100, 110 reais. Aí o camarada pega, fala nas redes sociais que nós aprovamos uma lei para dar um aumento. Parecia que foi 100% de aumento. Aí todo mundo comenta que o vereador não faz nada porque não sei o quê. Mas muitas dessas pessoas que comentam, no outro dia está parando o vereador no meio da rua para pedir as coisas. Aí a pessoa que fala isso tem que ter vergonha na cara também, para não ficar falando esse tipo de coisa sem conhecimento. Então, trata aqui de uma reposição salarial, ela é constitucional, é o índice do IPCA e do IBGE, relativo a janeiro a dezembro de 2018. E é o valor também que os servidores públicos foi aprovado para eles,
mais um ponto alguma coisa, inteirando 5%. Tá? Eu creio que nós tivemos um voto ao contrário, e eu tenho que respeitar a pessoa que votou. Mas ficou um tanto quanto desagradável na questão, que muitos me perguntaram, mas será que a pessoa vai devolver isso aí, o dinheiro, para a administração, tal? Eu não posso responder por ela, porque a partir do momento que é aprovado a lei, a pessoa tem o direito de receber. Agora, cumpre a mente dela, para ela saber o que ela deve fazer. Foi louvável a forma pela qual ela votou, sem problema algum. Mas me perguntaram isso daí, mas eu não posso responder pela pessoa. Tá? Fica bem claro isso daí. E a pessoa, a hora que for discutir nas redes sociais, ela tenha conhecimento, saiba que não é aumento. Talvez aqui não houve uma expressão correta. É uma reposição salarial. Todo ano tem. Nós no Estado estamos há 4 anos sem reposição salarial e sem qualquer aumento. E o vereador, lembre, o vereador e o prefeito não pode receber aumento nesses 4 anos, somente para a próxima, né? Nós vamos votar o ano que vem o novo salário do vereador, do prefeito, para a próxima legislatura. Tá? Gostaria de deixar bem claro isso daí. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também fui favorável apenas porque é um reajuste inflacionário. Votei também ano passado, votei esse ano e mantenho o meu voto por ser apenas um reajuste inflacionário. Muito obrigado. Senhor presidente, semana passada eu votei esse projeto, junto com os meus colegas aqui. A pessoa que votou contrário ao projeto fui eu. Mantive aqui a minha postura de 2 anos atrás, todos os anos teve o reajuste inflacionário. E mantive aqui a minha postura em relação à contrariedade do projeto de reajuste. Todas as vezes que foi proposto o projeto aqui, inclusive eu comentei de que eu achava que não deveria vir. Mas eu vejo assim, até o vereador comentou, e eu acho que é bem importante deixar isso claro, porque eu passei a semana inteira explicando isso para as pessoas que veio me perguntar. Não é um aumento salarial. A gente tem que entender que o vereador começa por aí, ele não recebe salário. Ele recebe um subsídio. É como se fosse como que eu posso dizer? Eu não vou lembrar agora o nome. Mas assim, é como se fosse um prêmio. Um prêmio, exatamente. Um prêmio para você estar executando aquela função. E, na verdade, como o vereador mesmo disse, não é possível reajustar em mais do que a inflação. Porque entende-se que, vamos supor, se recebe R$1.000 esse ano, no próximo ano, se teve uma inflação, esses R$1.000 ele não vale mais os mesmos R$1.000. Então, significa que no próximo ano ele tem que ser reajustado para ele continuar valendo o mesmo valor. Né? Nesse sentido. E eu compreendo o pensamento dos colegas, eu não critico e nem descredibilizo os meus colegas. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Porque eu acho que descredibilizar um colega em função disso é algo até antiético. Eu confio especialmente em alguns colegas aqui na maneira deles pensarem. Algumas pessoas falam assim, a Juliana está com jogo de marketing, né? Ou, Juliana, eu não sei para que eu teria jogo de marketing. Eu fico até me perguntando. Primeiro, porque eu não sou candidata a nada até o momento. Segundo, que talvez eu vou fazer marketing para quê? Para eu ter mais paciente na minha clínica do SUS? Acho que não, né? Acho que eu vou continuar recebendo o mesmo salário, tendo mais ou menos pacientes lá. Então, eu não tenho necessidade de fazer marketing algum com isso. Mas eu tenho uma coisa comigo, que é a função de verear. Que é o quê? Que é o que o vereador aqui, Samuel, colocou mais cedo, que é ouvir e encaminhar, ou seja, representar as pessoas que estão lá fora. Então, quando eu voto contrário a um projeto como esse, claramente eu não estou olhando para o que eu acho. É óbvio que aumentar R$200 e poucos o subsídio é muito agradável para mim. Eu não nego isso, claro que não. Né? É óbvio que para mim é muito bom, mas aqui eu não estou votando no que eu acho ou no que o que é bom para mim. Eu estou votando com base na representação que eu significo aqui nesse lugar.
Tá? Então, assim, eu não preciso ir lá fora para saber que mais de 80% da população entende que o vereador não deve receber um subsídio maior do que o valor que já está recebendo. Tá? Então, pensando nisso, pensando nessas pessoas que me procuram, que me cobram, eu estou aqui fazendo parte da representação. Tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro que não é o que eu acho, o que eu penso. É o que as pessoas me cobram, o que as pessoas me passam. Tá? Então, só deixar um pouco claro isso aí, porque esse é o meu compromisso de campanha, que é o representar. Né? E eu, de maneira alguma, vou tentar descredibilizar qualquer colega aqui, em função de achar que, de repente eu fiquei bem na situação. Não, até porque em outros momentos, outros colegas aqui foram aplaudidos enquanto a gente foi criticado. E isso faz parte da vereança. Eu vejo dessa maneira, tá ok? Então, quanto ao... me perguntaram, o que você vai fazer com os R$1.000 a mais que você vai receber? Falei, nossa, a pessoa não sabe fazer conta, né? Porque não é R$1.000 a mais. Mas, assim, de fato, eu já falei isso e falo mais uma vez. Como foi dito, é aquilo que eu recebi. Uma coisa eu garanto, o encaminhamento disso sempre vai ser honesto, seguindo os princípios que eu sempre coloquei aqui nessa casa e coloquei lá fora, né? Porque todo mundo sabe como que é o meu jeito de trabalhar. E pode ter certeza que o encaminhamento do dinheiro que eu receber aqui desta casa ou do meu salário sempre vai ser um encaminhamento adequado. Né? Agora, não vou fazer política e muito menos propaganda com dinheiro público. Isso eu não vou fazer. Né? Isso não é do meu feitio. Ajudo pessoas? Ajudo como sempre ajudei. Como pessoa, como cidadã, mas eu não uso isso como bandeira de campanha, porque isso não é o meu feitio e as pessoas que me seguem e que me acompanham sabem disso. Eu quero deixar bem claro aqui para meus colegas, eu respeito cada um de vocês e eu de maneira alguma faço politicagem com a opção de vocês e com o posicionamento de vocês. Vocês sabem disso, já tem 2 anos que eu voto contrário a isso e eu nunca compartilhei uma notícia dessa anteriormente. Ela foi compartilhada porque teve alguém que seguiu e resolveu compartilhar. Tá ok? Então eu quero deixar isso aqui bem claro, porque às vezes as pessoas querem usar isso para desorganizar o nosso funcionamento aqui na Câmara. E como o presidente sempre diz, a gente precisa trabalhar unido, porque senão nenhum projeto sai daqui. Então, muito obrigada, e eu mantenho aqui a minha postura. Senhor presidente? Sim. Vossa Senhoria fez estudo com a equipe de gestão, viu que é possível fazer esse repasse da inflacionária, correto? Todos os vereadores assinaram, deram os pareceres favoráveis, correto? Correto. Então, eu acompanhei também essa discussão por aí, então fique bem claro, né, que todos aqui foram favoráveis. E a gente percebeu assim que realmente teve essa dúvida aí, de passo, enfim. Até a gente está aguardando a posição do legislativo também. Imagino que ninguém será contra o repasse, né? E questionaram não, o que quer fazer ou deixar de fazer. Eu digo assim, que a gente nem comenta, mas vai questionar, a gente coloca. E ao longo desses 2 anos, e terceiro mês de 2019, eu acho que grande parte ou todos sempre tem subsidiado alguma entidade que procura, enfim, né? Então, nesse mês nós já temos compromisso com alguma entidade que realmente é comprometida com a situação social e a gente acabar ajudando sim. Eu acho que é uma prática, né, que tem acontecido, desde que não gere ônus para ninguém, não prejudique, mas fique bem claro, né, que uma decisão de todos, está assinado aí, o senhor deve estar acompanhando, e já que a casa ela tem essa possibilidade, inclusive o repasse aos funcionários também já foi feito, vejo problema que isso. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente, eu quero agradecer as vossas explicações. Eu creio que a questão aí do reajuste do percentual de 3,75 em cima do subsídio esteja bem esclarecido perante a sociedade, que a vereadora ela vai receber sim, mas a verba dela, é o ponto de vista dela.
em votar contra ou não. Eu já votei contra aqui vários projetos. E ela ficou quieta também. Ela, se tiver que falar, fala, assim como eu, mas dentro do respeito. Mas eu vejo que muitas pessoas, elas colocaram os vereadores em maus lençóis, pela atitude que a vereadora se posicionou. Mas eu creio que, após ouvir, as pessoas, os internautas, vão entender a situação e estamos sempre aqui para trabalhar. Eu sempre trabalho, assim como o pensamento de todos, mesmo que erramos num certo momento, mas nós trabalhamos para acertar e trabalhar a favor da comunidade. Então eu creio que esse assunto do subsídio, do reajuste, está resolvido. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só aproveitando o ensejo, eu gostaria de contar uma história aqui que não é de um vereador de Caraínho, mas é de um vereador de outro estado e de um outro município, mas que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Aproximadamente, acho que vereadores no geral recebem umas 5 a 10 pedidos por dia, e tendo em vista que algumas realmente são de importância, eu coloquei uma média aqui com o vereador, esse vereador de outro estado, de outro município, gaste uns R$100 por dia, dando R$50 para cada um. E acreditem se quiserem, isso não é uma vez a cada dia, isso é cotidiano, é dia a dia. Vai dar uma média de R$3.000 mês. Aí, nessa cidade também tem vários órgãos, tem capelas de uma religião, tem outras igrejas também que mês sim, mês não, acabam se fazendo e acaba com todo mês, acaba tendo algum tipo de coisa pedindo para contribuição, o que dá, coloquei aproximadamente aí uns R$100 a mais no mês. Aí já dá 3.100. Aí, curiosamente, esse vereador, ele tem um atento para a parte esportiva, ele quer levar algo importante, deixar o final de semana mais agradável ao local onde mora. Gasta em média mais ou menos uns R$800 com futebol, com o time, que é pagar motorista cada vez que sai para fora, pagar garantia quando chega em casa. Isso dá um valor aproximado, senhor presidente, de R$3.900. O salário do vereador livre nesse município é R$3.700. O resultado disso, senhor presidente, é um vereador quebrado, em que a esposa paga suas contas no final do mês. E o que deixa chateado, senhor presidente, é que quando há nessa cidade uma notícia de reposição, teve um mês que esse vereador estava na rua e uma pessoa abordou chorando, pedindo que estava precisando de um remédio, se fosse falar com a promotoria pública, esse remédio demoraria muito. E o remédio era caro, aproximadamente uns R$200. E o que esse vereador tinha no bolso, ele acabou cedendo, vendo a situação. E depois, na hora que veio o reajuste, essa pessoa é a primeira pessoa a compartilhar e a falar mal. Então, assim, a responsabilidade, acho que esse vereador já sabe, de outra cidade, de outro município, que não é o nosso, que a responsabilidade de seus atos é única e exclusivamente dele. Ninguém obrigou a dar nada para ninguém. Mas é uma lição que fica. É só porque condiz com o que está sendo votado, senhor presidente, só para deixar bem claro que isso não é aqui em Caraíba que acontece, é em outro estado, em outro município. Aqui não acontece esse tipo de coisa. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma discussão? Não havendo mais discussão, coloco o projeto número 01 de 2019 do Poder Legislativo do município de Caraíba em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 01 de 2019 do Poder Executivo do Poder Legislativo Municipal está aprovado por 6 votos a 2 contrários, 6 favoráveis e 2 contrários. Senhor presidente, queria um minuto da atenção vossa. Deixa eu passar aqui só o projeto, senhor vereador, aí eu dou um minuto para o senhor. Ele está aprovado em segunda discussão e votação, viu? Isso, beleza. Só queria falar aqui uma coisa, senhor vereador.
A vereadora Juliana se expressou em algumas partes da fala dela muito bem. Nós não estamos aqui, né, representando nós, né? Não é a Juliana, não é o Leandro, não é o Delcio, não é o Samuel, não é o Augusto, não é o senhor, não é o Daniel, não é o Jurandir, nem o Aguinaldo. Nós estamos aqui representando a comunidade de Caraíma. E nós estamos aqui para acertar e para errar, e quando errar, tentar acertar. Na semana passada, eu votei a favor desse aumento, né, desse reajuste, né, que todo ano tem aqui. Mas como se sabe, cada um de nós aqui, nós temos a nossa base política, nós temos nossos amigos, nós temos nossos familiares, né? O vereador Samuel se indagnou aqui com pessoas que, de repente, falam mal da gente sem ter conhecimento de causa, né? Ou até tem, mas faz questão de nos insultar. E, como disse, eu não tenho... E essa semana foi uma semana truculenta, eu pensei bastante sobre isso, fui cobrado muito pela minha equipe, pelos meus amigos, né, e pela minha base política, que eu tenho essa base, eu tenho meus amigos que eu converso, eu falo as coisas boas, eu falo as coisas ruins. E realmente eu vi que a gente tem que, às vezes, dar um passo para frente, um passo para trás para dar 2 passos para frente. E hoje eu estou votando contra o aumento salarial, né, reposição de 3,75, né, que hoje o salário do vereador líquido vai dar em torno de R$ 3.600, né, o líquido, né? E eu quero que deixe registrado em ata, senhor presidente, que eu sou contra, né, eu voto contra o projeto, e eu vou conversar com o nosso financeiro para ver qual que é, no líquido, essa diferença que eu vou ganhar, né, acima, que vai dar esses 3,75, não sei se vai dar 120 ou 150 reais, e que no decorrer do ano eu vou doar esse valor, essa diferença, para a instituição, né? Eu não posso falar hoje o valor que é, né? Mas com certeza todo mês eu vou estar aqui doando, vou estar aqui trazendo um recibo, alguma coisa assim que comprove essa minha doação à entidade, uma caridade, nessa diferença do percentual líquido, que eu não sei se vai dar aí 120 a 150 reais, eu não sei a diferença ainda, mas eu vou entrar em contato com o nosso financeiro, que é o Luiz, e eu vou estar aqui todo mês apresentando essas doações. Não é uma questão de rebaixar, magoar ninguém, é uma questão de comprometimento com a minha base política, com os meus amigos e com as pessoas que me cobraram, né? Eu estou aqui me comprometendo a todo mês, talvez um mês eu não vá trazer, mas vou falar por quê, porque às vezes é um valor não muito alto, de 130, 140 reais, às vezes eu vou juntar um mês, 2 meses para fazer um valor considerável, para comprar alguma coisa, para doar para alguma, né? Nós temos aí algumas entidades, como o Rotary, né? Outras entidades aí que precisam da nossa ajuda, e eu não estou aqui também para fazer politicagem nem nada. Às vezes falar que eu não quero fazer politicagem, nós somos políticos e político faz política sim. Não pode fazer politicagem, agredindo, ofendendo, magoando, xingando, mas é como todo mundo sabe, esse dinheiro eu não tenho como não receber, porque a maioria votou para que ser pago, mas essa diferença do valor líquido de 3,75, que eu vou trazer aqui para vocês que nos assistem pessoalmente, que talvez não esteja aqui, mas esteja em casa, e para vocês que estão em casa me assistindo, na próxima sessão eu vou trazer aqui o valor que vai ser e vou repassar aqui todo mês para uma entidade com recibo, né, de doação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador, mas assim, eu acredito que votando contra, você não precisava ter votado contra então o projeto, porque você vai doar, então votasse a favor e doasse o salário, mesma coisa. Mas eu teria assim, mas aí votar, eu vou... senhor vereador. O senhor, senhor presidente, desculpa falar para o senhor, mas o senhor é dono do seu voto, eu sou dono do meu voto. Então, sim, se eu votei contrário, o senhor tem todo o direito de se manifestar, que o senhor não votou, o senhor tem direito de se manifestar a favor ou contra, e também ter a postura que eu tomei. Não. Então, o senhor não pode cobrar o meu voto, porque o meu voto é meu e eu voto de acordo com o que eu acho melhor. Senhor vereador, para começar, eu não preciso nem votar, mas eu quero deixar claro que eu voto sim o salário do vereador. Eu aumento sim, se fosse minha opinião, eu votaria. E se eu tiver vontade de doar para uma entidade, para uma associação, eu posso fazer isso em meu nome, sem precisar expor ao público. Aqui eu já faço isso também.
Então que o senhor comprove igual eu vou comprovar todo mês. Não, eu não preciso comprovar para você. As pessoas que eu dou sabem o que eu faço. Eu estou me comprometendo com a comunidade Tá? em doar. Tudo bem, senhor vereador. Coloco o projeto número 09 de 2019 do Poder Executivo Municipal em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 09 de 2019 foi aprovado em sua discussão e votação por todos os vereadores presentes. Antes de passar para as considerações finais, eu quero aqui pedir que o projeto 01, o projeto 019, o projeto 012 ao projeto 15, ele está em tramitação nessa casa acima de 10 dias. Eu peço às comissões desses projetos, principalmente os presidentes das comissões, que façam uma reunião para que nós podemos dar os pareceres nesse projeto até a semana que vem, para nós votarmos eles ou favorável ou ao contrário, mas nós precisamos dar entrada nessa casa, nesses projetos. Muito obrigado. E terminando aí a votação das matérias que se encontram nessa casa, passo para as considerações finais, onde o primeiro vereador inscrito é o senhor vereador Adelso. Quero desejar uma boa noite a todos, né, a todos os companheiros vereadores, doutor Everaldo, a todos que nos assistem, aos vereadores meninos que se encontram aqui presentes, a todos que nos assistem via Facebook. E se Deus quiser, segunda-feira, em nome de Deus, estaremos aqui nessa casa. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado, senhor vereador. Senhor vereador Samuel. Eu esqueci de pontuar, o vereador Adelcim falou sobre a dengue, né? E hoje eu recebi a mensagem de um internauta que tem vários potes no cemitério com água. Então, a administração acho que já está na hora de fazer, já tem quase 2 meses já para fazer manutenção e pedir para tomar providência. As lixeiras da praça, elas não são furadas. Está tendo acúmulo de água, as lixeiras da praça ali, elas são de plástico, vão furar elas, não ficar água. Sim, o vereador Adelso está passando a situação das lixeiras de plástico da Praça Central. Também está tendo o mesmo problema. Então, a administração... O senhor permite, desculpa, eu sei que é o horário do senhor, mas é que eu fiz essa recomendação há 2 semanas para o Pelé da Ilha, que é o nosso novo encarregado do pátio, desse tipo de situação. Ele disse que ia fazer, não sei se já foi realizado, mas eu posso confirmar com ele... Mas do cemitério também? Não, do cemitério não, somente da praça, de furar os lixos. Do cemitério... Bom, eu passo os dois logo, né? Nosso porta-voz, nosso advogado aqui, já passa a situação para frente. Mas tá bom. Desejo a todos uma excelente semana, tá? Abençoada. E que após nós sairmos dessa casa, saímos todos contentes, né? E com a missão do dever e o dever cumprido aqui perante a sociedade. Desejo aos internautas também, aquelas pessoas respeitosas, o meu respeito. As pessoas que são baderneiras, que fujam para bem longe de mim, tá? Que aqui não tem para ninguém. Eu apoio pessoas decentes, não vagabundo, tá bom? Essa é a palavra do militar. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Senhor vereador Augusto. Também quero deixar aqui meu boa noite a todos. Desejar que seja uma semana feliz para todo mundo. Muito obrigado a todos. Senhor vereador Daniel. Boa noite a todos e uma ótima semana. Senhor vereador Jurandir. Boa noite a todos e uma ótima semana. Senhor vereador Aguinaldo. Desejar uma boa noite a todos. Senhora vereadora Juliana. Foi questionado aqui, para mim, por mim também essa semana, senhor presidente, a questão do reajuste do servidor, né? O servidor da prefeitura, né? O funcionário público da prefeitura e não da Câmara. Então, assim, nós aqui, vereadores, estamos aguardando o projeto aqui também com bastante ansiedade, porque a gente também tem muito interesse de estar analisando esse projeto, só que eu acredito que o prefeito está realmente analisando a possibilidade de dar um reajuste maior do que o inflacionário, por isso ainda não nos mandou.
E claro que quando ele nos enviar, eu acredito que ele vai enviar retroativo a janeiro. Então, eu acredito que não vamos ter tantas perdas aí quanto a gente imagina. Então, eu estou bastante esperançosa e motivada para que venha algum reajuste aí em breve. Inclusive, vereador Leandro, como líder aí do prefeito, eu gostaria que o senhor visse durante essa semana como que está essa questão do reajuste do servidor, porque eles vieram nos cobrar com relação a isso, e eu acho que é importante a gente dar uma satisfação. Também gostaria aqui de deixar registrado, senhor presidente, que durante todas as últimas sessões o pessoal tem questionado muito a questão do microfone do professor Aguinaldo, né? Então, assim, Aguinaldo, vamos ver, enquanto não resolve, que já foi explicado que está tendo uma questão aí de tentar adquirir um outro microfone, que possa ser utilizado do Jurandir, para ele poder... Vereadora, e do Agostinho também, né? Do Augusto também? E do Augusto também. Então, aí a gente, só para cuidar, porque o Aguinaldo ele tem falado muitas coisas importantes aqui, inclusive, e na hora que eu vou ouvir novamente a transmissão, eu falo, puxa, não deu para ouvir o Aguinaldo. Então, só para ler o Aguinaldo, talvez ele não está sabendo aí, que não está conseguindo veicular certinho o que ele está falando, tá ok? Sendo que tem aí, excelente noite e até a próxima semana. Senhor vereador Leandro. Senhor presidente, só sobre o reajuste dos funcionários, em conversa com o prefeito, ele falou assim que pretende passar o mesmo repasse dos professores, 4,25, 4,15, uma coisa assim, eu não me recordo o total. Provavelmente nos próximos dias a gente vai receber ele para votar para o início em abril, muito provavelmente, senhor presidente. Desejar uma boa noite ao senhor, aos vereadores presentes, ao doutor Everaldo, Samuel, e a quem nos acompanha via Facebook. Não, senhor presidente, é só para falar para os meus colegas vereadores que os projetos entraram na casa, estão disponíveis para emendas, caso vocês queiram complementar de alguma maneira os projetos, eles estão abertos para isso. Vai ser um prazer enorme poder ter a contribuição de vocês com emendas nesses projetos, tá? Gostei bastante das considerações do vereador Samuel e eu gostaria muito que vocês pudessem participar comigo desses projetos. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora. Eu vou fazer mais um pedido aqui a vocês, formal, mas que o doutor Everaldo estava mostrando para mim aqui, gente, a hora que passa a vez da pessoa, eu acho que a gente está cedendo e tudo, mas vamos adequar mais para estar seguindo certinho, porque é contra o nosso regimento interno, a gente dá esses minutos, a gente cede tudo, mas vou pedir aí para vocês se adequar mais na fala e deixar meio num rascunho aí para vocês não esquecer das coisas aí, viu? O meu muito obrigado a todos. Quero também desejar uma boa noite a todos, aos internautas, às pessoas que nos assistem aqui no plenário, aos senhores vereadores. Quero dizer a vocês também que a gente sempre discute mesmo aqui um com o outro, mas em discussão dos projetos não é pessoal, né, que a gente sai daqui, a gente sai conversando com todo mundo, graças a Deus, não tem problema aí atrás na nossa casa, né, de salas de reunião. E quero desejar uma boa noite a todos também e que fique com Deus até a próxima segunda, se Deus quiser.